bastante interessante, porque a gente vem trabalhando esse projeto de organização dos setores e é um sonho que é inalcançável, colocar os senhores empresários sentando no mesmo local, conversando, tentando solucionar os problemas e dar soluções para outras coisas, e que isso a gente não tinha antes. Era difícil conversar empresa por empresa, cada um tinha sua concorrência de forma, uma vez leal, outra vez desleal, e aí ficava apontando para cada um em relação aos problemas. Para nós, trabalhador, que eu sou do setor. Estou hoje no sindicato graças ao que eu sou do setor de marmoraria, então da atividade da construção civil, e tive essa oportunidade. E a minha patroa é a Viviane ainda, que eu tenho vindo com ela, lá da Marmo Itália. E hoje, esses tempos atrás, eu encontrei com ela, até está falando assim, Boninho, você conseguiu organizar, falar com o pessoal, que dela conversou com o Galina, e até foi lá explicar como é que estava. Então, eu fico muito feliz por vocês, tá? Dizer assim que valeu a pena a gente sentar e conversar. Hoje estão os órgãos que de fato fazem a fiscalização, apontam os erros, fazem as sanções de multa e todos os processos que podem virar mais problemas para nós, inclusive nós trabalhadores, que somos os executores da atividade. E no fim, uma multa, isso não tem como a gente interferir, se não tiver atitude do patrão em relação a tomar as providências. Só que a gente tem que fazer o serviço para poder pagar esse processo, se muitas vezes as pessoas não tomarem o que tem que ser tomado. E a gente não tem interesse que as empresas sejam punidas. Nós queremos ter harmonia de convivência, a gente não faz o que é devido fazer, que nem o Pedro comentou. As mínimas que a lei coloca são mínimas. Então não dá para questionar o mínimo. E vocês fizeram muito mais do que isso. Nosso salário já está maior do que o salário do Estado, nosso PLR já é maior do que o PLR do Estado, nós temos negociações particulares, temos planos de carreira, que nem o governo definiu isso para os seus servidores, e nós uma categoria específica, e o processo é do setor, não é um processo empresa A, empresa B, não tem perseguição por empresa, é resolver o problema do nosso setor de Marmo Grande. O pessoal vem de fora para cá, não cumpre com as formas legais, vende o serviço aqui e tira o serviço da gente. O trabalhador não cumpre com a sua obrigação de trabalhar de forma adequada, ir no dia, fazer certinho, também prejudica a questão da produção de você pegar serviço. E não podemos aceitar também que um profissional trabalhe dessa forma deficiente. Então nós estamos cobrando algumas questões, tanto das empresas como dos empregados, no sentido de comportamento. Quando a gente deu para vocês, tira a cesta básica que tem falta, já melhorou um pouquinho, entendeu? Justifica, entendeu? O atestado médico passar no sindicato, para carimbar o atestado médico, já inibiu bastante gente ficar levando atestado para a empresa. Então, acho que é essa parceria que nós queremos. Então, nós temos uma bandeira de luta, defender o interesse dos trabalhadores. Mas não queremos asfixiar o empregador. Se não tiver empregador, como é que a gente vai estar dando pós-trabalho? E se a gente puder ajudar vocês em orientação, que esse é o nosso interesse, fica muito mais fácil na hora de vocês praticar e evitar confronto. Porque quem está aqui hoje é quem está interessado. Até o Fábio comentou assim, por uma convocação de nível de Ministério do Trabalho, acho que nós estamos um pouco, não, para quem quer fazer. Porque daqui para frente, o prazo que vai ser construído, todas essas questões que vão ser dialogadas aqui, esses que não estão aqui, que a gente sabe os endereços, vamos buscar eles. Entendeu? Vamos buscar eles. Tem que fazer, praticar da mesma forma que vocês estão praticando. E isso nós não vamos prevaricar das nossas funções, porque os nossos trabalhadores estão dentro dessas empresas. Então a gente quer essa parceria, e você, o que denúncia nosso, ficou bom por quê? Porque hoje o próprio empresário denuncia. Não é só o trabalhador que denuncia em relação à sua falta de equipamento de segurança ou registro de carteira. A empresa também está vendo lá que concorre e está de forma inadequada. Nós temos empresas aqui que não tem condição de trabalhar e estava funcionando. E foram usando de outros setores que a gente estava tentando organizar. Então, precisamos muito de vocês para que esse projeto de fato caminhe. O Nelson foi bastante rápido em relação à questão da formação profissional, que quando foi lá para São Bernardo lá, e isso já tem um projeto dentro do Pronatec, que a gente está criando, através que o Manuel fez um projeto com a gente lá, que está já na mesa do prefeito. Nós estamos precisando só de um local que tenha acessibilidade para poder dar oportunidade para outros. Então tudo que a gente tem plantado e costurado tem dado certo. Quando a gente pediu a máquina da brita, que não tinha, que é onde ia jogar os resíduos nossos, também não é problema nosso, é problema do governo, aquele que tem que destinar local. E as empresas ficavam tudo refém dessas questões, tomando multa e muitas vezes não sendo orientadas de forma adequada. O Paulo foi crítico quando falou do CONAMA, lembra? Aquela lei dos resíduos sólidos, questão toda da função civil, e de fato sobrava para vocês uma coisa que não era problema nosso. Era um problema do governo, de destinar a questão toda. Então, se a gente se aproximar e começar, nós temos que ser visto. A verdade é, se a gente não se manifestar, não ser visto, o que acontece? Passa batido e vocês pagam o imposto. Eu
queira, contribui aí com uma parcela interessante, e se também não for buscar contrapartida, fica nós e os trabalhadores. O maior investidor da nossa empresa é o governo. Tá? Sócio majoritário e não dá um passo ao nosso favor muitas vezes. Entendeu? Então, aí está aqui o governo hoje. Quer falar assim, ó, vamos ver se a gente consegue resolver esses processos para que nós não tenhamos esse tipo de conflito, porque depois gera problema para o nosso trabalhador. Era problema de cívica, era problema de falta de carteira, era problema de banheiro, questão toda. E hoje eu sinto mais feliz porque dentro da construção civil, você fazendo uma obra de um prédio, você vai para ir no banheiro, você vai com muita satisfação dentro do banheiro hoje. Entendeu? Porque tem lá sabonete líquido, papel toalha, as tampas estão o vaso está tudo bonitinho, e hoje tem mulher no meio, então melhorou mais ainda. Entendeu? O Galeno fez uma experiência interessantíssima quando ele colocou uma mulher para trabalhar dentro da empresa dele. Entendeu? É uma atividade muito pesada, né? E tem alguns pontos dela que é delicado, que até pode ser que dê para esse. Mas foi uma experiência interessante. A gente já chamou para vir, mas é muito pouca procura, né? A mulher ainda tem um pouco de receio, que as máquinas são bastante agressivas com essa resolução da norma 45, outra norma que veio ano passado. Então teve que mudar, adequar, não pode mais ser aquela lixadeira pesada, tem que ser diferente por causa da poeira. Todas essas questões a lei já definiu. E tem empresa ainda que não conseguiu costurar o processo da forma que tem que colocar os pneumáticos, a questão toda. Isso já pode gerar multa para vocês. Entendeu? Mas para nós não é interessante. Então, se dá para construir um prazo diferente, podemos discutir com um órgão federal, aí fica mais fácil, porque a lei já está falando para tomar multa, não tem como costurar mais nada. Mas a gente está tentando buscar um caminho para não penalizar ninguém, que depois a gente também dentro de um prazo cumpra com suas obrigações. Bom, então seria isso que eu queria dizer para vocês aí, e vamos começar, que acho que a gente dá um passo bastante importante. Tá? O fato de hoje estarmos aqui, é que eles nos procuraram, e nós vamos fazer um projeto, chamamos o Nelson lá, tem como fazer, que o medo qualquer. Então o Nelson ficou um pouco preocupado, ele disse assim, ó, eu tenho que tomar cuidado depois, porque depois que coloca o pessoal, eles têm poder de caneta. Será que não vai ferrar a gente? Eu falei, não, o projeto não é nesse nível. E aí o tenor deixou bem claro aqui na forma dele, que é dentro dessa forma mesmo que vai ser construído, é importante para que vocês, de fato, sejam um modelo. Né? Nós já somos um modelo em relação ao salarial, porque eu estou lá na Federação de Estágio, e a gente está sofrendo com os colegas aí, vizinho nosso, que até não tem feito algum processo mais de evolução para os trabalhadores, e aí começam os questionamentos, eles vêm aqui querer vender serviço de forma um pouco mais barata ou desregulada, no qual a gente também não está aceitando. Então aumentamos mais uma viatura de rua, né? Então nós estamos com 2 carros na rua pegando as denúncias, então o trabalhador, quem denunciar lá, a gente vai no foco, deixa uma notificação, e dependendo do que for a situação, já tira foto e já encaminha para o CERES e o Ministério do Trabalho. Porque daí eles vão ver a gravidade e a possibilidade de articular, porque eles também têm um cronograma de trabalho que muitas vezes pode ser atropelado. Mas dependendo da gravidade do processo e da forma que a gente está fazendo, tem dado para eles uma visão um pouco mais interessante. E claro, os relatórios mandam para a gente de volta, ontem mesmo recebeu o relatório do Ministério do Trabalho, das fiscalizações que têm sido feitas. Então, se vocês também tiverem alguma dúvida, alguma questão, falou lá, parece que não resolveu, não deu nada, a gente está sempre em informação e comunicação, que a gente tem que resolver os problemas. Se tem lei para ser cumprida, vamos fazer cumprir. Nós não queremos que o negócio assim, no Brasil pega ou não pega, a lei faz, porque depois no final, né, Constituição Federal, chega no Supremo, tem que fala, tem que pagar. Então essa folia jurídica tem nos matado muito, e muitos trabalhadores às vezes têm usado dessa questão para depois fazer problema. O menino já saiu de lá. Já tem um problema lá, já fez uma série de coisas. Quando eu fui lá pedir para que a gente pudesse intervir. Então foi um funcionário que trabalhava dentro de uma empresa, prestando serviço depois do horário dentro de outra empresa, né? E criando relações de conflito. E eu fui fazer uma assembleia na empresa e esse trabalhador até veio de uma forma mais agressiva por conta de achar que não se tinha, aí quando a gente falou do PLR, que ia punir, que tem que ter meta quantitativa e qualitativa, ele achou que a gente estava fazendo uma coisa que ia prejudicar. E isso estava tirando a liberdade dele de fazer leilão com as empresas. Depois ele sofreu um risco, um acidente do plano. Então, aí conseguimos bloquear isso. Foi uma outra empresa, se fez como líder lá, e chegou lá também, já gerou outro problema. E no fim, agora está saindo fora da cidade. Eu falei, dá um tempo, faz de fora da cidade, porque a sua imagem como profissional já está queimada e ninguém vai te dar a oportunidade. Então, acho que é mais fácil, porque... Então, a gente não quer esse tipo de procedimento dos nossos profissionais com as empresas de vocês. Que eles façam carreira, porque tem que ter carreira, então que escolham melhor as empresas que eles queiram trabalhar. Mas não fazer folia jurídica em cima das empresas, porque tem uma comissão
pessoal. Então seria isso. Obrigado.